Pessoal, então, boa noite. Pelo calendário, tava a nossa prova, né? E aí tem essa situação que, que o pessoal não estava conseguindo fazer. Ontem teve estabilidade, né, do portal, que o pessoal falou. Hoje eu estou sentindo um pouco mais estável. Ontem eu também percebi. Mas ela é 24 horas para que realmente, né, a gente não tenha. Se a gente tem algum problema, a gente consiga, tanto do portal quanto a nossa própria internet, né? Todo mundo usando internet, a gente tem alguns lugares que eu acho que sobrecarregou. Para a gente, assim, como é necessário que a gente faça essa hora de aula, eu preferi a gente entender os conceitos de cota hoje, que seria a nossa aula, e aí semana que vem, que vocês vão estar mais tranquilos, né? Provavelmente tem um pessoal que estudou mais para a prova, né? Então, não quero colocar muita informação agora para vocês irem mais tranquilos, enfim. A gente vai falar um pouco de conceitos de cota e eu vou fazer uma parte mais introdutória e a gente vai entender como que funcionam as cotas, lembrar algumas normas e aí, semana que vem, a gente vem configurando. A gente vai configurar algumas situações de cota para que vocês tenham também aí e possam depois utilizar, tá? Então, vai ser mais tranquilo, tá bom? A gente está na unidade 3 já, na seção 2. Tem o pessoal falando, mas eu acho que vai, Brenda, acho que vai, hoje está mais estável do que ontem, né? E aí, se tiver muito problema mesmo, a gente relata isso pro coordenador e ele passa isso para frente. Então, as datas da nossa avaliação hoje, mas a gente vai começar a falar sobre. Vocês estão um pouco na frente, vocês já estão na unidade 3, seção 2, cotagem, tá? Da mesma forma, né? Se vocês quiserem já anotar algumas, eu não vou passar muitos comandos, vou mostrar para vocês onde estão tudo, mas é importante que vocês lembrem de fazer a cola. Não sei se ajudou para vocês no estudo e depois na prova também, tá? A gente viu algumas situações de cotas já ao decorrer da nossa aula, né? Porque como que a gente consegue comunicar para vocês o desenho, né? Então, vocês já viram algumas situações de formas, né? Então, a gente viu que tinha cotas que elas eram isoladas, algumas que não eram contínuas, mas a gente tinha alguns momentos, principalmente naquelas de arquitetura e engenharia, a gente também observou que tinha cotas que eram seguidas, assim, né? Então, facilitava a gente compreender o desenho. Aqui a gente tem a opção das setas com a cota com setas, mas a gente viu também com essa linha inclinada, né, quando a gente marca o final da cota. Aqui, ó, de arquitetura tá bem claro da gente lembrar, né? Então tinha a cota da parede, então começava com cotas menores, né, com mais informação, aí a gente tinha umas cotas maiores, por exemplo, aqui eu tenho a leitura inteira da casa, que é 9,70, né? Depois eu tenho uma cota que chega até o final da varanda, né? Que é uma parte construída, e depois eu tenho uma cota geral que provavelmente ali é da cobertura, né? Mas poderia ser do lote, enfim. Em algumas situações também a gente observou que tinha tanto cota inclinada quanto cotas que indicavam para a gente qual era o raio. E aí vocês lembram que tinha o R sempre indicando, né, que é o raio, ou o diâmetro, que é aquele símbolo, né, do um círculo com risco. Então aqui é para a gente relembrar. E como foi importante a gente ter essas cotas, né? Tinha algumas situações que a gente precisou desenhar ou eu redesenhei para poder colocar a cota ali, né? Então, basicamente, o que a gente precisa informar
nas cotas. Aqui eu trouxe alguns exemplos muito gerais, assim, de peças, né? Para a gente ver também como que é diferente, né? As cotagens aqui tá bem fraquinho, mas em peças particularmente eu sempre vejo que há necessidade de uma perspectiva, né? Então o 3D depois ele é bem importante para que vocês possam representar, né? Acho que é muito mais fácil, mas mesmo assim, olha a quantidade de cotas que a gente precisa numa peça, né? Por conta de curvas, né? Como a gente desenhou algumas peças, a gente viu, tinha muitos círculos, muitas curvas. É uma quantidade de informação grande e ela pode confundir a gente, na verdade, em vez de ajudar, né, a construir a peça. Então, esse olhar, né, de que tem que ser bem claro é a função da cota. Então, a gente nunca vai colocar cota duplicada a mais. Se você já informou uma dimensão, você não precisa depois falar a mesma coisa do outro lado. Então, ela tem que ser bem objetiva e ela não deve sujar o desenho. Apesar ela ter essa importância de trazer informações, né, ela também não pode colocar um excesso de informação e duplicando, né? Essa é a grande questão. Na cotagem, olha, a gente define sempre assim. Isso daqui é importante porque depois a gente vai configurar todos esses pontos, né? Alguém está pedindo o link da aula no grupo, gente. Vocês têm como? Eu não tenho. Não está linkado aqui no meu computador. Linha de cota, então, é essa linha aqui que a gente vai configurar. Então, ela pode ser de seta, pode ser aquela linha inclinada, como pode ser bolinhas também, que a gente já viu, né? A linha auxiliar são essas linhas que vêm do objeto até aonde a gente quer puxar a nossa informação, né? E a cota em si, que são números. Então, tudo isso aqui tem normativa, tá, gente? Por isso que no começo eu passei várias normas. Se para a semana que vem vocês conseguirem relembrar isso e ter isso bem fácil na mão de vocês, para a gente ir tirando dúvidas também. Então, eu quero só chamar a atenção. A gente precisa ter um tamanho legível do número. Vocês já perceberam que a gente usa aquele ISO 25 que já tem configurado no CAD, quando a gente trabalha com a CADISO, e ele vem, às vezes, com um número gigante, a gente está desenhando peças pequenas, né? Então, a gente vai aprender a configurar pensando na escala que a gente vai trabalhar, né? As dimensões da seta também são situações que a gente precisa configurar, dependendo do nosso desenho. E notem que, olha aqui, a cota, ela não chega até o objeto, né? Então, isso aqui é importante, porque senão a gente imagina que é uma continuidade de cota. Essa cota, ela não está aqui dentro, não está coincidindo com o desenho, então ela está sempre dos lados de fora, né? E aí fica bem claro para a gente que ela não faz parte do desenho, né? Então, isso são pontos principais, né, para a gente relembrar. A gente também observou que existem cotas de posição e cotas de dimensão. O que, que é de posição? Para a gente saber o centro, né, do círculo, do arco, né, para a gente desenhar ele a partir do círculo, a gente tinha que ter essa cota x e y aqui, né, do centro, que a partir dessa cota a gente consegue localizar o centro e assim usar o nosso comando de círculo, né, colocando aqui está o diâmetro. Então, também a gente tem que pensar que tem esses dois tipos de cota. Aqui no chanfro, ó, vejam que ele trouxe essa informação menor, né, então tem uma dimensão geral, e aqui no chanfro ele deu a informação do x e y. Então, a gente pode trabalhar, né, com as dimensões. Não tem o ângulo no caso aqui, mas normalmente a gente vai encontrar, ou se o x e y, aqui como a dimensão é 10 e 10, por exemplo, então a gente sabe que é 45, né? Então, por isso que ele não precisou colocar o 45 de novo, tá? Então, tem algumas situações que são lógicas assim, que na hora que a gente está cotando, a gente tem que pensar se, né, se a pessoa já tem essa informação, a gente não precisa ficar duplicando, tá? Aqui a posição do centro
do arco, né? Então, se a gente vai cotar qual que é o raio, por mais que a gente tenha usado outros artifícios aqui, se a gente precisa marcar qual é o centro para quem vai executar também, tá? Então, algumas situações. Então, aqui eu tenho a dimensão interna, a externa, o limite da peça, e eu tenho algumas posições que são essenciais para que eu entenda esse desenho e que eu possa executá-lo, não só redesenhá-lo, né? Quando a gente tenta redesenhar qualquer coisa, a gente aprende muito sobre cota, porque a gente percebe o que era necessário, né? O que era importante. Mas também a gente tem que analisar o objeto como um todo e de repente bater o olho, não tem o ângulo, ah, meu Deus, não consigo fazer, né? Mas aqui a gente entra com a geometria, né? Se é 10 e 10, então a gente sabe que ali é 45, tá? Então, tô indo bem tranquilamente, assim, pra gente gravar isso, para vocês levarem depois isso para os desenhos. A aplicação da cotagem. Então, toda cotagem é necessária para descrever uma peça ou componente. Clara e completamente deve ser representada. Então, a gente não deixar um trecho sem não vai funcionar também, né? Representado diretamente no desenho. A cotagem deve ser localizada na vista ou corte que represente mais claramente o elemento. O que significa? A gente, na grande maioria, todas as dimensões que a gente tem horizontais, a gente vai representar na planta, que é a nossa representação horizontal. Quando a gente precisa cotar algo que seja no vertical, nas vistas, a gente não precisa repetir algumas cotas, mas se ela for muito importante, a gente pode utilizar essas vistas, tá? Então, isso depois eu mostro para vocês um exemplo. Desenhos de detalhe devem usar a mesma unidade de medida. Então, se aqui a gente começou trabalhando com centímetros ou milímetros, a gente não pode mudar, né, fazer um desenho, fazer um detalhe na lateral e mudar completamente a, a, o tipo, né? Então, a gente está trabalhando com metros, de repente a gente começa a cotar com centímetros. Isso é normativa. E por que que é norma? Porque para não causar nenhum tipo de problema, né? Nenhum tipo de confusão. Então, os detalhes que a gente vai ter numa prancha, a gente vai usar a mesma unidade de medida. Então, ela vai estar ampliado, mas a gente vai cotar da mesma forma. Sempre assim, que a gente for fazer um desenho técnico, né, que vai ser enviado, vai ser aprovado na prefeitura ou vai para alguma empresa para ser executada aquela peça, ele tem que seguir as normativas. A gente vai ver que tem alguns tipos de representação, às vezes na internet, que eles não seguem as normas e são mais para uma representação. Às vezes eu vejo assim, né? Na minha área de arquitetura, às vezes tem algumas representações que são para interiores, para decoração. Então, você vê que não está seguindo muito a norma, mas ela é uma linguagem mais rápida, assim, com quem está executando ou o próprio cliente. Mas a gente, quando faz para executar, um desenho técnico, a gente tem que lembrar das normativas, tá? Então, vocês podem ver de vez em quando alguma coisa que não faz muito sentido, se atentem qual que é a fonte, né? O que é esse desenho? É um desenho técnico, né? Então, tem algumas cotas, igual a gente fez de alguns desenhos lá, a gente não seguiu nenhuma normativa, a gente seguiu o que seria, que informação que eu ia conseguir passar para vocês, por exemplo. Mas agora a gente trabalhando com as cotas, a gente vai começar a aplicar as normas, tá? Cotar somente o necessário para descrever o objeto. Nenhum elemento do objeto deve ser definido por mais de uma cota, né? Então, se aqui a gente tem o 40 já cotado, não tem por que eu começar a cotar tudo aqui do outro lado, pode só causar mais confusão, né? Então, aqui nesse caso, a gente tem as dimensões das peças e esse F aqui provavelmente é um detalhe que vai ser ampliado para que seja cotado, né, essas dimensões muito pequenas, que caso aqui não daria, né? Então, o que é cilíndrico, né? Então, a gente percebe que aqui é um diâmetro, então essa aqui é uma parte cilíndrica, né?
E aqui tem outras informações. Vocês tá precisando pedir para entrar, gente, na aula? Aqui tá todo mundo falando comigo. Deixa eu ver, Maicon, se eu tenho que te autorizar. Não apareceu nem nada para eu aprovar. Agora foi, tá. Linhas tracejadas não podem ser cotadas também, então a gente tem que lembrar disso. O eixo aqui, né, que ele pode às vezes ter alguma cota para a gente definir. A gente não cota ele, mas a gente quando coloca essa informação de eixo, então a gente sabe que é tudo a mesma coisa do outro lado, né? Então isso facilita. Essa informação do eixo aqui possibilita que a gente não tenha que ficar repetindo de novo, porque está subentendido que é simétrico, tá? Aqui esses elementos de cotagem, né? Então, a gente repetiu aqui, mas a gente chama a atenção para setas, para o número. Percebam que ele também não toca. Isso aqui é tudo configuração, tá? A gente vai configurar e se no momento vocês sozinhos quiserem fazer alguma configuração, lembra que isso daqui é normativo, então o número não gruda aqui, e por motivo óbvio, né? Se ele grudar aqui, a gente pode confundir alguns números, né? Isso dependendo da dimensão que ele vai ser impresso, fica muito difícil. Ó, aqui que eu tinha falado, ele não chega, e a linha auxiliar, quando é a seta, assim, ela sempre passa, e as bolinhas também, tá? Então, a linha da cota, ela é contínua e tem essas setas ou as bolinhas que eu falei. E a linha auxiliar, ela também é contínua. Vocês vão perceber que a gente pode modificar isso, mas por que a gente não modifica? Porque é normativa ela ser contínua, tá? Cotas são numerais que indicam as medidas reais da peça. Então, a gente está representando aqui, né? Então, vai ser sempre a medida do que vai ser o final, não exatamente o que está no desenho. Então, toma cuidado quando a gente fica trabalhando com escala, né? Se mexer a escala por conta do desenho, e a cota vai modificar com certeza, né? Então, chamar atenção para isso. Aqui uns elementos de cotagem, mas aqui a gente está vendo representado na arquitetura, né? Então aqui a gente tem algumas cotas que podem ser essas bolinhas que eu falei, né? E também tem essa linha que é inclinada, ela também é uma configuração que a gente pode fazer. Ó, a normativa que eu coloquei aqui do lado, a 101/26, né? Que fala sobre representação mais de arquitetura e engenharia. É para todas as construções, né? E aí ele coloca, né, que a linha tem que estar posicionada, a linha de extensão que liga a cota ao elemento, né, que está sendo cotado é essa daqui, que é de extensão. A finalização das linhas de cota é dentro da linha de cota e da linha de extensão. Usualmente, a representação dos projetos de arquitetura, as linhas de cota e extensão cruzam e são adotados pequenos traços inclinados a 45, nesse ponto de interseção. Então, aqui é um exemplo do que é uma cota de arquitetura. Aqui ele está trabalhando com centímetros, mas eu, na grande maioria, trabalho com metros mesmo, porque é uma leitura mais fácil para a obra, né? As apostilas que começaram a falar sobre arquitetura estão trabalhando assim, então seria 25 centímetros, e aqui são 3 metros, então é 300 centímetros, né? Eu trabalho com metros em obra, né? Mas veio esse exemplo. Ó, aqui, os exemplos de seta, e também tem a bolinha, e aqui como que acontece. A seta, ó, chega um momento que se você não, se você colocar seta e número, ele ficar muito apertado aqui, ele automaticamente ele faz isso, tá? Ele coloca a seta para fora e o número fica ali para fora. Isso é problemático quando a gente tem uma continuidade de cotas, tá? Aqui é outro exemplo de
de outra apostila. Então, regras de cotagem. Aqui é super importante a gente chamar a atenção. Olha aqui, isso aqui é uma representação na planta, né, do lado esquerdo. A gente tem uma peça que tem um furo. A gente pode cotar essa dimensão de 25 aqui fora, cota o diâmetro desse furo, e aqui tá assim, como é preferível que a gente faça isso, que são cotas horizontais nessa vista que é horizontal, do que a gente cotar ela na vertical. Aqui nesse caso, é necessário a gente podia trazer informações, na verdade, das alturas, das espessuras, o que a gente não consegue cotar aqui, a gente poderia complementar aqui, né? Então, por isso que aqui a gente trabalha tudo que for horizontal. Então, a gente poderia cotar todas essas linhas aqui, colocar posicionamento, e aqui, que é um corte, a gente trabalhar essas alturas, na verdade, que é o que a gente não consegue informar na planta, tá? Aí uns exemplos de errado. Isso aqui é muito ruim, né? E eu acho muito bom eu poder falar isso para vocês, porque a gente vê o quanto que é, é difícil para estudante entender essas questões de cota, e depois é muito complicado trabalhar em qualquer lugar, né? Porque cota é algo que demanda muito tempo, né? E você ter que vir corrigindo cota é complicado. E quando a gente conhece sobre a cota, então a gente também consegue organizar melhor nosso desenho, consegue organizar melhor a nossa prancha, tá? Por que que aqui é errado? Né? Porque ela cruza as linhas, tá vendo? Então vai causar uma dúvida, né? Então, de repente, se isso aqui tiver continuidade, é difícil fazer essa leitura. Então, essa cota, ela devia estar mais próxima, como mostrei da arquitetura, né? E essa geral aqui para fora. Então, isso é errado. A cota que fica dentro, coincidindo com a linha de desenho. A gente precisa ter essa linha livre para compreender que ela está ali, né? Então, tudo que for sobreposto, ela causa problema. Então, provavelmente a gente não vai enxergar a cota ou não vai enxergar a linha, né? Nesse caso aqui, né, que a gente puxou para fora, né? Tá torto assim, mas é porque é apostila, tá? Tá para fora, então a gente consegue ter uma leitura primeiro das cotas menores e depois da cota maior, tá? Então esse daqui é o que seria correto. Aqui não está errado. Se em algum momento vocês não conseguirem falar essas informações na, na planta e precisar colocar na cota, não é que está errado, mas se você tem a possibilidade de cotar a cota horizontal no horizontal é muito melhor, porque ali a gente trabalha os verticais, então um complementa o outro. A planta ela tem que estar muito bem informada, né, na vista superior. Ou, por exemplo, se a gente tem seria uma fachada muito detalhada, então vai ter muita cota na fachada. Então a gente analisa aonde que é preferível e o que faz mais sentido, né? Você ter essa dimensão aqui, que aí você não entende direito o que é o resto, né? E aqui você entende perfeitamente que é esse volume que está acontecendo. Aqui dentro da norma também, ele explica, né? Então, quando a gente precisa cotar esses pontos, a gente pode ter essa cota que mostra o centro das maiores aqui, e aí ele resolveu cotar o 25 para o outro lado. Aqui causou um problema, né? Mas ele optou por dividir, né? Aqui nessa outra situação, ele não fez continuidade, então ele cotou primeiro esse centro, depois um pouco mais para fora o centro daqui, e depois essa dimensão que tem aqui. Aqui, óbvio que está faltando algumas cotas, mas são alguns exemplos de como a gente pode trabalhar, né? Então, aqui ele está contínuo e aqui ele foi trabalhando tudo em relação a essa face da peça. Aqui poderia fazer assim também? Poderia, tá? Então, opções, aqui ele colocou várias opções. Aqui é a pior, né, no caso, porque causa essa confusão de linhas sobrepostas, tá?
Aqui também é um exemplo da apostila da arquitetura, mas eu vou para civil também é importante. Aqui é um exemplo de uma planta, uma prancha, na verdade. Tá vendo que aqui a gente tem as descrições? A gente sempre vai optar, na grande maioria por conta de normativa, a posição de todas as letras e números nesse sentido ou nesse, para que eu tenha que só rotacionar a planta em dois sentidos, se eu quiser fazer uma leitura, né? Para a gente é muito mais difícil fazer a leitura de ponta cabeça, tem que ficar girando, ou que é comum também no começo, para quem está desenhando, fazer nesse sentido, né? Depende da prancheta. Então a gente sempre vai optar por todas as escritas e cotas estarem nessa posição, não digo aqui embaixo da prancha, mas nessa posição. Então ela está corretamente virado para a gente, e aqui está nesse sentido. Então a gente vai girar a prancha só aqui, né? Outras situações também que a gente vê na norma, que é como que a gente pode informar, né, os ângulos, né, e as dimensões. Então a gente vê que algumas situações a gente tem esse tipo de representação, e aqui é a dos ângulos, né? Então ele tem ângulos que estão chegando até um eixo, né? Então ele mostra que aqui é um eixo, mas aqui ele mostra também que é o 60 geral, né? Então a gente tem que fazer alguns cálculos para entender, né? Então a gente começaria do 60 e joga 60 aqui, provavelmente a gente vai saber no CAD se aqui tá dividido, enfim. E aqui essa cota também ela existe para a gente, tá? Então a gente também pode configurar ela para ela cotar, né, o ângulo dessa forma. Alguns exemplos, eu busquei vários exemplos de cotagem para a gente observar e discutir um pouco, né, sobre isso. Então aqui são as peças que a gente estava vendo, né? Então olha aqui um exemplo de simplificar a cota. A gente poderia, então, aqui ele está cotando que aqui tem 20, aqui tem 20, se aqui tem 60, aqui a gente subentende que tem 20, então ele não cotou para não trazer aquele problema de sobreposições. Aqui ele colocou 18 e 8, e a gente tem que fazer a conta para saber o quanto que sobra aqui, né? Então ele mostra que, como ela é simétrica, simplesmente a gente representar que há um eixo, né, a gente cota a partir disso. Então, se aqui é um eixo, ela é igual de um lado e de outro, quando ele coloca a cota, só a cota de 20, a gente já entendeu as outras situações. Fica mais fácil de ter a leitura, né? A gente entende também, subentende algumas coisas, mas fica bem mais fácil a leitura, né? Aqui também é um exemplo que ele colocou, né? Então, ele colocou o centro do quadrado, mostrou quais as dimensões que ele tem, no outro sentido, tá vendo que as letras, os números já estão configurados nesse sentido, então é sempre assim. Então as cotas elas vão estar assim. Então tome cuidado para não fazer as escritas de ponta cabeça, né, para que a pessoa tenha que ficar girando. E aqui a peça geral, então não precisou cotar esse espaço, outro espaço. Então aqui a gente compreendeu facilmente. Isso para peças eu acho que funciona, tá? Muito melhor. Para arquitetura é um negócio, como é uma escala meio grande e é obra, né? Um negócio mais eu muitas vezes eu venho cotando o contínuo que eu acho que faz mais sentido na construção, tá? Mas aqui é uma peça, a gente tem a possibilidade de fazer assim, simplificar, tá? Aqui, aquele exemplo que eu falei, olha, então, na planta, né, aqui é a planta do objeto. Tem algumas situações que aqui são detalhes que aqui a gente não compreende tão fácil, que aqui na elevação faz mais sentido a gente cotar. Então, aqui não apareceu, né? Então, ele deixou só a cota de 55, mas esse 45, que a gente está percebendo que é uma peça também com eixo central, tinha esse detalhe do 5, que aqui seria impossível. Então, tem mais detalhes aqui na elevação, então a gente vai colocar a cota onde faz sentido ela estar, né? Para a gente compreender o desenho mais facilmente. E aqui ele fez uma outra vista,
Aí ele cotou a altura, que aqui ele não cotou. Então, como está tudo muito próximo e está tudo alinhado, né, a gente entende que essa altura que faltou cotar aqui é o 30, que a gente encontra informação ali. E aí, o outro sentido que ele não cotou aqui no 17, ele preferiu cotar ali. Tudo bem, né? Aqui algumas informações que ele trouxe na perspectiva também, mas olha aqui a planta, né? Então a planta a gente não sabe se isso está mais baixo, o que que tá. Então ele preferiu cotar geral na planta e aqui em cima ele trouxe algumas cotas para simplificar, para ajudar a gente a compreender, né? Então as dimensões e aí na representação da vista lateral ele colocou a espessura que também poderia estar aqui, mas ele sempre está optando por trabalhar dessa forma. Fica claro, né? Então muitas coisas são normas, mas tem muita coisa que a gente desenha, a gente percebe, a gente consegue aplicar a norma, mas tem um entendimento do que fica mais fácil de visualizar, né? A gente, que é técnico, a gente tem que pensar em quem vai executar. Aqui, espaços reduzidos. Olha como a cota, a gente não cabe o 3 aqui dentro, enfim. A cota, ela joga para fora e tá tudo bem. Então a gente tem que pensar que ou a gente precisa mudar de escala, ou a gente não tem tanta informação, a gente vai ter outras vistas que podem ter as informações gerais, né? E aqui nas cotas que são pequenas, que elas não caberiam, ó, é jogado para fora e a gente entende também, por conta das setas, enfim, dos traços oblíquos, né? Aqui um exemplo, outro exemplo. Então a gente sabe que essa espessura da parede aqui, do cilindro, tem 2,5, 2,5 e o furo em si tem o 5, né? Aqui é uma representação da norma que ele coloca, quando a gente tem a achura, a gente pode, e na configuração da cota também fica, que a achura ela é interrompida, tá? Tem representações de peças que eu acho que trabalha mais essas achuras com riscos, assim, né? Eu trabalho muito achura sólida para não ter muito desse problema, não confundir mesmo. Mas nas peças vai acontecer isso, né? Ele vai interromper a achura para que a cota seja o que é importante que seja informado, né? Então fica esse vazio ali. Aí os símbolos que também a gente tem. Do diâmetro, a gente já conhecia, né? Então aqui a gente pode ter uma cota e ela informa o diâmetro, não só na planta, mas isso aqui pode acontecer em vista também. Então eu vejo essa vista aqui, vejo o símbolo de diâmetro, eu sei que ele não é uma peça quadrada, já tenho a leitura que são cilindros, né? Aqui na questão do raio também que a gente já viu, né? Já compreendeu que ele parte do centro. Aqui, que é quadrado, então uma vista só, a gente sabe que tem todos os lados, né, de 40, né? Então também é uma simbologia que essa aqui é nova, a gente não tinha visto. Linhas de cotas parciais, né, que você só puxa em relação ao zero, por exemplo. É um tipo de cota também, tá vendo que ele só traz aqui. Esses tipos de cota lembram bastante níveis também, né? Quando a gente tem construção. E aqui, né, a cota ela acontecendo aqui dentro. É um outro exemplo, que é aquela coube. E tem a simbologia do cilindro. Aqui eu trouxe a normativa, porque aquilo que a gente estava vendo, ó, tá na norma, tá? Então, por isso que é interessante a gente sempre consultar se ficar com dúvida. Então, os diâmetros e raios, mostrando o centro aqui nesse caso, porque a gente pode depois puxar esses eixos e cotar, né, localizar ele exatamente. E olha, raios muito grandes que a gente não consegue, às vezes o centro não aparece aqui, olha, ele fica ele fica quase infinito, mas aqui tem uma representação do que está feito, né? As cotas, quando é interna, que cabe, quando ele começa a ficar muito grande, a gente vai ter externo, e quando
não couber também, ele começa a trabalhar assim, ó. Então fica mais... São as representações que a gente vai encontrar nos nossos desenhos. Agora também tem, olha que bacana esse exemplo que ele trouxe, assim, de esfera, né? Quando tem esfera, ele escreve ESF. Se a gente vê uma peça assim, ó, uma elevação assim, como será que a gente... qual dessas peças que a gente imagina? Né? Numa sala de aula eu estaria ouvindo todos vocês, mas olhando só essa vista aqui, a gente consegue identificar qual dessas representações que é essa elevação? Tem alguém aí? É difícil de falar, hein? Por essa É? via, é difícil. Então pode ser qualquer uma das duas, né? Tá difícil da gente identificar. Aqui a gente vê essa lateral. Como é um desenho técnico, não tem sombra, né? Não tem nada, então pode ser tanto um quanto o outro. Aqui, ó, com a cota fica mais fácil, não é? Então, olha, aqui ele mostrou o raio. Então a gente sabe que aqui é cilindro. E aqui ele falou que é um raio da esfera. Então já identifica que é esse desenho aqui, né? Então aqui é uma esfera. Aí nesse trecho que ele cotou aqui, a gente sabe que é um cilindro, né? E aqui tem um raio acontecendo bem gigante. Então a gente sabe que é essa peça aqui, fica mais fácil de identificar. Por isso que a cota é importante. Eu coloquei a referência dessa apostila. Tem várias referências, eu só vou compilando algumas que eu acho que é mais interessante para a gente colocar como exemplo, né? E aqui tem alguns outros exemplos de como a gente pode cotar ângulos. Então a gente pode cotar tanto x quanto y, né? Aqui num exemplo. Como a gente também pode ter uma dimensão e um ângulo. Lembra que pelos comandos a gente consegue definir, a gente consegue achar essas informações, né? Se estiver bem cotado. Aqui ele colocou 2 vezes 45 é 2 centímetros. É outro tipo de forma de representar, de informar, né? Então são várias situações. Aqui ele tem o ângulo e tem a dimensão, que é aqui, então a gente consegue também desenhando no CAD, descobrir, a gente não precisa saber essa dimensão de fato, nem quanto que ela tem no X, porque a gente tem o ângulo. E aí também tem um outro tipo de cota, que para quem desenha peça, na verdade, vai ver, é essa daqui de encurtamento. Imagina que a gente tem uma peça gigantesca, né? De 4,60 metros. Quando a gente vai desenhar ela toda, a gente tira uma parte, que é exatamente esse desenho aqui, né? Então, imagina a gente ter que desenhar um desenho técnico que não está falando nada naquele meio todo, né? Então, a gente viu numa outra normativa sobre a gente ter essa interrupção. Isso aqui significa que interrompeu, ela acontece aqui por um dado tempo, né, de espaço, e aí a representação fica aqui. Então, a gente consegue ter essa leitura aqui que foi interrompida, mas ela continua tendo 4,60 metros. Então, a gente consegue informar isso, tá? Então, a gente precisa tecnicamente desenhar e a gente consegue cotar. Então, fica um desenho, não um desenho gigantesco, né? E a gente tem a informação, porque naquele meio não vai acontecer nada de novo, né? Ela permanece com as mesmas dimensões. Aqui um exemplo das faces, né? Das direções. Então, tudo partiu dessa face de referência, é isso que ele está mostrando, ó, daqui para cá até o centro 15, daqui para cá 45, daqui para cá 50. Aqui a gente tem 30, né? Então ele definiu quais são as faces de referência e a partir dali cotou, né? Então fica fácil também, tá? Por que que nesses casos de peça a gente trabalha assim com cotas em relação a um nível por conta do maquinário, né? Que compreende assim. Então a gente tem que entender do desenho que a gente está fazendo, que é necessário para que quem vai executar compreenda, né?
Aqui tem um outro exemplo, olha, que a gente viu de trabalhando os eixos, e aí aqui colocou as dimensões em relação, aqui ó, 0 e 0, também pequenininho, né, mas é como se fosse x e y no 0, 0, aí colocou, ó, na cota 20, então ele trabalhou esses eixos, então a gente não poluiu tanto o desenho, como tem muita informação aqui, né, ele cotou os eixos fazendo quase uma grelha de eixos, e colocou as dimensões aqui para fora em relação ao 0, e aqui dentro ele só trouxe a cota de raio, tá? Nessa situação aqui, ó, tá muito difícil de fazer tudo isso, não tem tanto espaço. Então, estabeleceu uma nomenclatura para os furos, e aqui ele colocou as cotas por coordenadas, como a gente também já aprendeu que por coordenada a gente consegue fazer o desenho, compreender o desenho, né? Então, são formas também em relação às direções, tá? Aqui um dos erros mais comuns que eu acho bom também falar, que aqui está o correto. Então, tudo que eu tinha de informação que eu só consigo ver na planta, por exemplo, né? Então, a dimensão total, né? Se eu cotar algumas coisas aqui, talvez eu não entenda o que é essa projeção. Então, a gente não cota a projeção, né? Então, aqui o que era necessário saber, está claro, a gente está entendendo que é o eixo, então ele está centralizado, e aqui é o diâmetro de 8. Então, aqui ele resolveu algumas cotas. Agora, aqui na elevação que a gente tem mais informações, né, tem várias reentrâncias que aqui a gente não estava entendendo se isso era lá embaixo ou em cima, né? Aqui ele trouxe algumas cotas informativas, né? Então a gente compreendeu que então tem a distância de 8, aqui tem de 5, essa distância é o 45, eu só deixaria um pouco mais longe aqui, tá vendo que tá juntando, né? E aqui, o que sobrou, né? Que a gente poderia cotar? Simplesmente a espessura, né? E aí faltou, eu colocaria a altura aqui só para complementar. E por que aqui não tá correto, né? Então aqui tem muita, tá quase junto, né? Então ele optou por ter mais distância de desenho, aqui tá muito junto. Aqui em cima, né, ficou sobreposto. Então na hora, assim, que é o momento da cotagem? Eu sempre coto tudo por último. Eu terminei todo o desenho, aí eu venho cotando depois. A cota vai estar numa layer correta. Se eu precisar mexer no desenho de novo, eu congelo, desligo a cota, aí eu redesenho e depois eu venho apagando as cotas que eu vou precisar apagar e refazer. Aqui ela está dentro do objeto, né? Então te confunde a compreender que tem o eixo aqui, está coincidindo com o eixo. Então aqui tem algumas coisinhas que estão dificultando, que aqui é melhor, tá? Um outro exemplo. Aqui acho que eu copiei de novo. Acho que eu só ampliei. Aqui. O número tá para baixo, ele sempre fica em cima da cota. Isso desenho técnico vocês aprenderam, né? Eu falo brincando aqui no escritório que o número nunca foi pendurado, ele fica sempre sentado na cota. Então, tomar cuidado também, né? A gente consegue configurar, mas de repente, como a gente consegue mexer, né? A gente consegue editar depois isso manualmente, então não caia na tentação de puxar a cota para cima e para baixo, tá? Então aqui está ruim, né? Dentro do CAD, vamos começar a ver um pouquinho do CAD, mas eu vou terminar já já. A gente viu, ó, duas formas que a gente pode entrar na cota, mas primeiro de tudo, toda vez que a gente abre o arquivo, a gente começa no New, abre um arquivo novo, ele pede o template. A gente sempre escolhe o Acadiso, porque a gente usa o ISO, né? E essas normativas que a gente está vendo de cotagem, elas são baseadas em normativas do ISO, né?
Então, não vai ter conflito. Por isso que a gente já começa no ISO, tá? Então, abri, escolhi o meu template aqui. Quando eu abrir o arquivo, eu vou ver que ele já vem configurado um Acadiso. Aqui é um arquivo novo. Então, dentro de cotas, aqui, ó, eu entrei aqui. A gente sempre estava trabalhando no Home, né, que tem todas as... Eu entrei aqui no Annotate. Aqui, olha, no setor das dimensões, eu tenho qual que é a cota que está atuante, né? E que ela está corrente. E aqui, olha, se eu abrir nessa setinha, a gente vê as que já vêm com ele. Então, do Acadiso vem conforme o ISO, por isso que ele já fica aqui atuante. O que a gente vai fazer? A partir dessa daqui, a gente vai configurar algumas novas, tá? Essas outras a gente não utiliza, mas são cotas que já vêm configuradas. Então, a quantidade de números que vem depois, né, do ponto, aqui a gente está usando a vírgula. Então, aqui é o primeiro passo para a gente compreender onde que estão essas dimensões. Eu acho que quando a gente estava desenhando, a gente via aqui, né, das dimensões, né, e a gente vai olhar isso aqui também. Então, só estou mostrando para vocês onde que acontece. Então, é importante que a gente tenha essa informação. Uma outra coisa que o livro começa falando é que lembra que eu falei que a gente tem tanto... que eu vou pegar esse exemplo. Aqui a gente está dentro do model, né? Que é onde nossa área de trabalho. E depois a gente vai aprender os layers, né? Os layouts, como que a gente pode montar. Aqui tem um do desenho, que ele já está configurado para uma A4, aqui o nome dele chama A4. Foi feito as viewports, né? E o desenho que está lá vem para cá e a gente consegue organizar aqui o desenho, né? Mas o livro fala que, a princípio, as cotas eram para ser utilizadas mais aqui no layout, mas com as pessoas acho que não se adaptaram, enfim, então a gente usa muito mais no model já as cotas do que lá. Então ele coloca, eu realmente, eu usava muito no layout, passei a usar mais no model por conta dos escritórios que eu já trabalhei, né? Então agora já virou é mais difícil para eu mudar essa ideia, né? A gente acostuma. Então aqui, por onde que eu entrei, então a gente pode trabalhar dentro dessa aba no Annotate, e é aí que a gente vai achar nessa parte aqui das dimensões, a configuração. Aqui nesse exemplo, eu vou passar esse template para vocês depois, e aí vocês abram também para a gente ver juntos. Ou, naquele home que a gente estava, a gente também tem a opção de ver as dimensões e ver o que está sendo usado, né? Aqui dentro, então, dessas dimensões, dos layers, se vocês clicarem ali, olha, a gente vai encontrar todas as formas de cotagem. Mas para a gente conhecer. Então, no Home, aqui, ó. Aqui na parte das dimensões, aqui em cima no de vocês vai estar o linear, né, a princípio. Mas aqui a gente consegue ter cotas lineares, que são essas que a gente estava vendo. Linear. Tem em ângulo, deixa eu ver se eu tenho alguma. A gente nunca cota telhado assim, mas vou fazer um exemplo aqui. Tá vendo que ele está puxando paralelo ao meu desenho. Então, em alguns momentos, a gente vai usar isso também. O align. O angular, a gente já viu. Não sei que eu consigo colocar aqui. Eu sei que o ângulo tá horrível aqui, né? Mas tá vendo? Eu continuei as duas linhas para vocês verem que aqui forma um ângulo de 17. O arco, não vou ter nada de arco aqui.
Mas a gente pode cotar esse arco, né? Então, dependendo se é o limite de um terreno, a gente precisa saber o tanto de muro, enfim, que seja, a gente tem essa opção pronta aqui também. O raio, que a gente conhece, né? Aí ele acha o centro para a gente. O diâmetro aí eu preciso ter um círculo. Eu não sei se vocês já mexeram aqui, já tentaram, né? Então ele faz aquela informação e mostra pra gente qual que é o símbolo do diâmetro. Se o diâmetro for, se o círculo for muito pequenininho e a gente optar por cotar, ele faz a informação e joga para fora. Aqui a gente tem que configurar tudo isso aqui, mas só para a gente ir conhecendo. Esses dois aqui eu vou mostrar agora no slide. Mas basicamente assim, então a gente tem todas as opções que a gente vai poder utilizar. Aqui, olha, o exemplo, se a gente colocar também DIN e digitar, ele aparece também a opção da gente trabalhar e abre as possibilidades que a gente viu que todos os comandos têm, né? Tem esse aqui que é contínuo, que a gente consegue fazer isso. Então, dentro do mesmo comando, eu coto 12 e venho vindo. Então, eu preciso ficar cotando, puxando e tendo certeza que vai ficar alinhado. Então, tem uma opção que é o contínuo, que são essas linhas aqui do CAD, principalmente na arquitetura. Então, DIN. Aqui, ó, quando eu coloco o DIN, ele já aparece várias opções, né? Mas eu vou colocar o DIN, aí ele abre as opções. Então, fiz uma cota aqui. Agora eu quero continuar, eu vou cotar toda essa parte aqui, né? Então, dentro do DIN, contínuo, eu vou clicar qual que eu quero continuar e aí eu venho só trazendo. Ela fica alinhada certinha, bonitinha, tá? Então, é a opção que a gente tem de cota. Pra não ficar sofrendo. Aqui são opções que a gente pode ter a forma de cotagem, né? Então, aqui a gente tem o contínuos, mas aqui a gente tem em relação a uma ordenada ou uma face, ó. Então, a gente vai partir dessa face aqui e fazer as cotas. E aí a gente trabalha com esse baseline que tem aqui, basic line. E aqui aquela outra cota que eu mostrei para vocês, é tudo em relação ao zero. Então, a gente vai definir, configurar esse zero aqui e vai trazer essas formas, que é o outro que a gente tem aqui no ícone também, ou lá na barra. Aqui, então, dentro da barra de comando, a gente tem, que a gente estava vendo que existe o ISO, a gente tem essa setinha aqui que vai abrir uma janela para a gente. E tá vendo que o ISO é a única que a gente tem o Standard também, mas a gente vai, a partir disso, a gente vai criar uma nova. Então, a gente vai clicar no ISO 25, vai clicar numa nova, e a gente vai começar a configurar outras situações. E aí eu vou deixar para a semana que vem. Gente, vocês têm alguma dúvida da prova? Eu estou preocupada agora do calendário ter ficado no dia 30. Vocês têm contato de todo mundo? Vocês receberam a minha mensagem no portal? Então, professor, foi eu que falei da prova para você. Mas para mim tá de Realmente. boa, eu posso fazer normal. Então, eu estou preocupada se alguém só viu a do Lucas e não viu a minha informação. Eu vou mandar de novo um recado para o pessoal, mas se vocês tiverem mais contatos, vocês me Professor, ajudam? eu entrei depois da aula. Qual foi o recado? Não, o recado está dentro do portal. Eu mandei uma mensagem avisando vocês que hoje eu teria aula até 8h15
para vocês utilizarem esse restante de noite para fazer a prova. A gente está pensando assim, em quem trabalha, né? E aí vocês têm 2 tentativas. Se vocês verem que está muito instável, dá um tempo. E assim, a prova está tranquila, na verdade, né? Então é para terminar relativamente rápido também. Mas não deixa muito tempo aberto, porque senão conta tem 2 possibilidades, né? Tem 2 alternativas, né, de fazer, porque foi configurado assim realmente por conta da instabilidade que a gente pode ter na internet, né? Então, se você está fazendo e aí caiu, você tem a chance de entrar de novo, né? Então, eu pensei, junto com o professor, né, de deixar fazer a aula hoje que a gente precisa fazer, mas como eu já fiz a revisão semana passada, né, não fiz agora. E aí vocês ficam agora fazendo a prova. Eu queria que tivesse todo mundo aqui agora, online, para que a gente Mas acabasse a nossa prova é aula. hoje? É hoje. Eu configurei para hoje, abriu para vocês e eu mandei uma mensagem no portal. Não chegou para mim, pelo menos. Porque o portal tá muito ruim, não consegui entrar. E É, todo mundo A mensagem está dentro da avaliação, professor. A mensagem está dentro da avaliação e eu mandei uma mensagem também. Como semana passada foi a revisão. Tá achando que é semana que vem. Isso que eu estou preocupada. Por causa do negócio que o Lucas mandou. Semana passada eu fiz a revisão e falei que ia ser essa semana, né? Por isso que eu estava confiante, né? Mas eu vi agora quem que me mandou foi o Antônio Donizete. Oi? Você me mandou agora, né? O que estava para o dia 30, o de vocês, né? Fui eu. É que aqui eu ponho meu nome como Juninho aqui na sala, por isso que você achou que eu não assisti a aula. Ah, não, na verdade eu perguntei se você tinha assistido, porque eu falei na revisão da prova da semana, que seria hoje, né? Não, eu assisti a revisão, tô até com as fotos aqui, uns negócios que eu tirei da revisão aqui, uns prints. Mas meu nome eu coloquei Juninho, falei, acho que ela não sabe que eu que tô assistindo a aula. Mas, assim, como a gente fez a revisão, gente, tá bem tranquilo de fazer a prova. Ok, outra coisa, professora, a senhora poderia encaminhar no grupo do WhatsApp esses slides que a senhora deu aula? Por quê? Vocês não estão conseguindo acessar o portal? Porque é uma forma de estudar também, né? Pelo menos para mim vai me ajudar, se ela puder encaminhar no WhatsApp. Eu estava mandando... então, eu evito o WhatsApp porque não fica registrado, né? Você está com problema de entrar hoje também no portal? Sim, tanto que eu não consegui entrar na aula, não estava conseguindo entrar na aula. Só consegui por causa que acho que é Brenda o nome dela, que acabou encaminhando mandou, Isso, mandou eu conseguir entrar, porque senão eu não tinha conseguido. E aí, se você não entrar no portal, você não tem o acesso da prova também, né? Esse que é o problema. Ontem também tive prova e foi a mesma coisa, tava com problema, acabou que eu fui fazer a prova, era quase meia-noite, que eu consegui ter acesso, senão... Você quer me passar seu e-mail também? Eu posso passar por aqui, mas assim, é muito pesado, gente, os arquivos. Tem os links das aulas online, né? Que eu posso pegar todos aqui e repassar. Mas o dos slides, ele vai dar uma carregada. E você está no web? Não, pode mandar, não tem problema não. Se puder mandar só os slides mesmo, o link da aula, nem tanto que eu assisti todas as aulas, mas os slides ajudaram bastante, né? Vocês estão conseguindo baixar? É bom baixar também o livro? Vocês baixam assim que abrem uma matéria? Sim, já tem, o livro já tem.
O meu slide é basicamente no link, tá? Se de repente ficar muito pesado aí, você não tiver acesso, não fica desesperado, porque é a mesma coisa, tá? Mas aí agora eu tô preocupada de você estar com essa instabilidade aí. Se é todo mundo, como que tá a maioria do pessoal? Todo mundo, tem gente que já fez a prova, né? Então, vou fazer o seguinte, eu vou deixar para mais tarde. Vai tentando, e aí a gente. Se vocês já sentiram que mais tarde fica mais estável, né? Eu iniciei aqui, mas não finalizei ainda não. Tá. Aí lembra das tentativas só, tá, gente? Eu fico receosa por conta da internet, porque eu mesma estou sofrendo com isso. Da minha internet, né? Mas vocês conseguem informar também mais pessoas? Vocês têm mais contatos que eu não tenha? Não é todo mundo que está no grupo, né? Eu vou instalar aqui no meu computador. Eu mando para vocês, mas se vocês tiverem alguém que vocês queiram adicionar ou informar, vocês puderem Então, é que a senhora informar. ficou de colocar eu como administradora, eu não coloquei ninguém na engenharia. Se você me colocar como administrador, eu coloco o resto do pessoal da engenharia. Ah, é? Consigo colocar, tem a maioria dos contatos. Ou mando o link do grupo no Isso, é. Deixa eu grupo lá. colocar você aqui. O seu tá como Juninho? Não, eu sou o Michael Douglas. Michael Douglas. Vou colocar você aqui, aí você me ajuda. Se por alguma aventura ninguém conseguir fazer, a gente vai ter que ajustar isso. Eu não queria, né? Porque aí a gente já resolve. A prova tá tranquila, na verdade, né? Tá bom, gente. Eu vou adicionar aqui e vou mandar todos os slides que vocês estão querendo. Quem tá falando comigo? Eu, Michael. Seria muito, pelo menos pra mim, seria bom. Se você puder encaminhar, pra mim seria bom. Tá, vou fazer isso já. Mas aí, Michael, se dessa nossa internet aqui não der certo, o livro, tá? É o livro e é baseado nas perguntas do livro. Tá bom? Ok, muito obrigado. Certo, gente. Eu vou ficar online mais um pouco, se alguém quiser falar alguma coisa, e vou passando para vocês, tá? Porque a gente faz o caminho direto aqui e vou colocar vocês como administradores. Tá bom? Ok, muito obrigado. Boa noite, pessoal. Professora, Oi. eu tô no grupo da aula da senhora da de sexta-feira, que eu tenho uns colegas lá, colocaram eu lá, não tem problema, né? O material tá Acho que disponibilizando lá. É o mesmo, né? não, é que de sexta eu vou disponibilizar só amanhã, né? Não, sim, Eu vou mas te adicionar aqui então, no quinta. porque eu não tenho, me adicionaram no outro. Ah, tá. Deixa eu te achar aqui. Qual que é o seu nome? Qual que é o seu número? Deixa eu ver se eu salvei. Dá um oi pra mim no WhatsApp. O Wi-Fi não tá indo. Professora, Oi. você postou as notas do trabalho? Não consegui ontem. Tô fazendo ainda. Não, porque eu puxei lá detalhado, lá tem só atividade um, 2 e 3, daí eu falei, eu acho que ela não postou ainda. Eu ainda Ou não eu tô. coloquei, mas eu respondi todo mundo, hein, que eu Eu recebi. vi, você me respondeu, mas eu não. Nossa, Não. eu fiz maior organização aqui, porque tem um pessoal que colocou o nome na mensagem e não colocou o nome no arquivo. Eu tive que renomear. Então eu fico Eu com fui um medo desses. de repente não contar a nota, e aí a pessoa falar, pô, mas eu mandei, né? Fui bem, tô indo devagar para não ter problema, né? Mas assim, no corre-corre, gente, vocês se arriscam demais, porque vai que passa, né? Mas você me deu um oi aqui? Deixa eu te achar, eu não te achei ainda. Eu tô em só número, né? Eu acho que eu não salvei o nome de vocês. Cadê a turma de sexta?
Quem tava falando? Que tá no de sexta, gente? Eu aqui, ó. Mandei um oi aí. Eu tava falando com você um pouquinho antes da aula, eu sou Donizete. Donizete, eu não tinha salvo o seu. Eu vou te salvar aqui e já vou colocar você pra lá. Por isso que eu acho que eu tava confundindo, Donizete. Aí, foi. Foi, né? Deixa eu colocar o administrador aqui. Pessoal, eu vou desligar, vou terminar a gravação. E aí qualquer coisa vocês me falam. O Lucas está me falando aqui que tem. Vou conversar com o Lucas. Aí qualquer coisa eu tô aqui e vou mudar os administradores, tá bom? Beleza.